Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maringi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, mais uma questão de variabilidade genética aí, né? A gente pode perceber aqui na questão 121 também, né? Bem interessante aí sobre a temoia, né? Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação caderno amarelo. Então, bora lá para mais uma questão de biologia. Gente, olha só que interessante. Ela destaca a temoia, né? Ó, ela destaca o seguinte, ó, cruzamento de duas espécies da família das anonáceas, né? E aqui no caso, né, a xerimoia. Deixa eu falar aqui esse nome científicozinho aqui. Que, né, a nona xerimola, né, com a fruta pinha, né, que seria aí a nona esquamosa, né? Olha só, resultou em uma planta híbrida denominada temoia. Gente, só a nível de conhecimento, olha que interessante. A temoia é aquela frutinha do conde, mas é da família. Deixa eu pesquisar aqui pra vocês, só pra vocês, a nível de conhecimento sobre a temoia. Aham, achei você, essa frutinha aqui, gente, olha só, parece muito isso com a fruta do conde. Eu não sei se na região de vocês tem muito. Essa frutinha mesmo, isso mesmo, a temoia. Qual a diferença? Ai, gente, olha só um minutinho aqui. A nível de conhecimento, é aquela frutinha. Nossa, a fruta do conde, vocês já comeram? Ela é bem saborosa. Eu acho que isso. Deixa eu voltar aqui. Vai ser isso mesmo. É o cruzamento dessa frutinha. Ela é derivada da fruta do conde, tá, gente? Só a nível de conhecimento. Cruzamento seria isso, aqui tá, isso, ó. A temoia, tá. A temoia possui quase o dobro de açúcar do que a fruta do conde, pois é, na verdade, um cruzamento da fruta do conde e da xerimoia. Isso mesmo, gente, ela é um cruzamento. É exatamente isso. Vamos voltar para a questão bem interessante, viu? Essa frutinha bem saborosa. Bora lá. Interessante, né? Dá até vontade de comer aí a temoia. Bora lá, gente. Ó, recomenda-se que seu plantio seja por meio de enxertia. Olha que interessante. O que a questão está descrevendo pra gente? Qual seria a pergunta? Um dos benefícios dessa forma de plantio é a... Então, ela quer saber sobre a forma de plantio do que, né? Do enxertio aqui, ó. Da enxertia. Enxertia, certo? Qual que é um dos benefícios dela? A ampliação de variabilidade genética. B, produção de frutos das duas espécies. C, manutenção do fluxo gênico da planta híbrida. Ou é reprodução de D, reprodução de clones das plantas parenterais. Ou é modificação do genoma decorrente da transgenia. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo? Tentaram fazer? Aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, letra C, vocês acertaram. Por quê, gente? Olha só, não que as outras, né, no caso que as outras vão estar erradas, certo? De fato. É porque, por conta disso, manutenção. É importante a gente conhecer o processo de enxertia, né? O que acontece? Esse processo de enxertia, depois eu vou colocar aqui para vocês o conceito, que é interessante também a nível de conhecimento, vai ser aí um tipo de reprodução, né, assexuada, né, no caso, que vai manter a carga genética, né? Aqui no caso, a aplicação de variabilidade genética, tá, mas que aplicação? Né? É só a aplicação. O certo seria, né, o diferencial aqui pra gente, né, para obter aí essa planta, né, o resultado dessa planta híbrida, né, que resultou aí a temoia, seria a manutenção. Então, não é somente a aplicação da variabilidade genética, tá? Mas como? Por meio do que vai ser essa ampliação? Por isso que ia ficar incompleto as outras, né? Ó, produção de frutos de duas espécies, tá? Mas ele quer saber o benefício da enxertia, né? A gente vai ter produção de frutos, né? Beleza, mas o que é a característica peculiar, fundamental aqui, né? Digamos assim, que fica mais fácil para vocês. Seria o quê, né?
Então, o que que é mais fácil? Você poder ter a manutenção, né? Olha só, reprodução, tá, beleza, modificação de genoma decorrente da transgenia. Gente, aqui no caso, o principal pra gente, o que é interessante, que seria a manutenção. Porque através dessa manutenção, que é a enxertia, né, que é o processo aqui de enxertia, né, vai se ter alterações da carga genética, claro, né, vai ter alterações aí também, né, aqui no caso, né, a gente pode sofrer mutações? Pode ter processo de variabilidade genética? Pode, né, porém, o que que vai acontecer? Vai acontecer de maneira rara, aleatória. Vai poder, nesse processo, se ter uma manutenção mais eficaz, né? Aqui no caso. E se a gente for analisar, né? Vamos ter aí essa planta de interesse, que é essa planta híbrida, né? Que seria aí a temoia. E o mais interessante, né? Dessas características, a gente vai poder perceber aqui que é engraçado que é até diferente da questão anterior, né? Que a gente não queria isso. Mas aqui, né, especificamente nesse processo de enxertia, o mais interessante é que a gente vai ter também características genéticas nas próximas gerações, né? A gente vai ter aí as mesmas, o plantio, né? Esse tipo de plantio, né? Vai manter as mesmas características genéticas de gerações em gerações. Então, o processo por si só de enxertia, né? Que é o que a questão quer perguntar aqui pra gente, um benefício dela, um dos, né, benefícios desse processo, que seria interessante para a gente, é exatamente a manutenção. Por isso que a letra C está correta. Nesse processo, a gente pode, aqui no caso, né, se encontrar, né, aqui no caso, a gente vê nesse procedimento a manutenção. O que que seria a enxertia, né? Por isso que no caso vai ser a letra C para a gente. Só a nível de conhecimento para vocês entenderem, né, o motivo pelo qual a letra C, pelo fato de haver manutenção. O que é interessante para a gente é a manutenção, para resultar aí na temoia, né, nessa planta híbrida. A manutenção é mais interessante para a gente, desde o começo do processo até o resultado do processo, né, o que é eficaz, seria mais eficaz é a manutenção. Como que é a enxertia? Olha que interessante. E, gente, eu deixei aqui para vocês, só a nível de conhecimento, o que seria a enxertia, né? Olha que interessante, para vocês perceberem que realmente é manutenção, né? Vai ser a união dos tecidos de duas plantas, geralmente diferentes de espécies, passando a formar uma planta com duas partes, né? Inclusive, a própria questão descreve duas espécies que resultou aqui num fruto, né? Que seria a temoia, ó. Duas partes de enxerto, a reprodução de enxertia assexuada. O enxerto é a parte de cima. Olha que interessante, a manutenção. A gente percebe a manutenção aqui, né? Certo? Nesse processo. Né? Olha só que interessante, né? Então aqui tem todo a descrição do que seria esse processo. Só a nível de conhecimento para vocês o que seria o procedimento, né, de enxertia, né? Que seria interessante pra gente. Perceberam aqui, gente? Quer ver? Olha que interessante. Deixa eu voltar aqui para vocês. Olha aqui, a gente pode perceber claramente a manutenção, né? Olha que interessante aqui, né? Olha só. Bem interessante, né? Esse processo, ó. Bem bacana para formar uma nova espécie. Bem interessante, né? Aqui. Uma curiosidade bem interessante, não sei se vocês já viram esse procedimento, né? Que a gente pode perceber bastante muito em rosas, né? Quem já viu esse procedimento aí em rosas para nascer uma nova espécie, né? Bem interessante, né? Esse procedimento aí de enxertia. Interessantíssimo, né, gente? A nível de conhecimento aí. Então, basicamente isso, né? Olha só, enxerto de rosas, como mudar de cor, né? Tem muito material interessante aí em relação a esse procedimento, esse processo, tá certo? Então, em relação à questão, por esse motivo aqui, que vai ser pra gente, tá? A letra, deixa eu voltar aqui na questão. Aqui, ó, voltando aqui, a letra, cadê manutenção? A letra C, tá certo? Justamente por esse quesito aqui, ó, manutenção. Vai ser mais fácil a gente ter manutenção aí, né, pra resultar aí na planta desejada, tá certo? Bem interessante esse processo aí de enxertia, né, vale a pena, opa, aqui, gente, ó, manutenção, tá certo? Por esse motivo que vai ser a letra C, belezinha? É bem interessante esse processo, depois vocês pesquisem mais sobre, bem bacana aí, né, esse procedimento aí que é utilizado, né, muito comum, muito utilizado aí nas plantas, né, a gente vê muito em rosa, a gente descobriu aí da temoia, né, bem interessante também, né, inclusive a frutinha é bem
bem interessante, né? Vale a pena pesquisar sobre, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever no canal, né? Curtem, compartilhem, divulguem conhecimento, né? E bons estudos para vocês. Até o próximo vídeo aí de biologia, tá bom? Opa, gente, deu um bug aqui. Não tô conseguindo sair do vídeo, não. Enfim, bons estudos para vocês. Deixa eu pausar aqui. Isso!